Olá, povo de Deus, quinta-feira, 30 de novembro de 2023, Santo André Apóstolo, 34ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 10, de 9 a 18 e Mateus 4, 18 a 22. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? Como crer sem antes ter ouvido falar dele? Como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés do que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação. A pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Boca e coração devem andar coladas no nosso testemunho de fé. A boca deve expressar o que vai dentro de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, lemos: ex abundantia cordis os loquitur, expressão latina que diz: da abundância do coração fala a boca. Falamos sempre daquilo que nos sobressalta o coração. Assim, nosso texto de hoje diz: é crendo no coração que se alcança a justiça, é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. A profissão de fé consiste em afirmar que Jesus é o Messias, que Deus o ressuscitou. Porém, se não brota da fé interior o que os lábios pronunciam, não é profissão de fé. O apóstolo Paulo desenvolve esse raciocínio em relação à necessária superação dos preconceitos étnicos, pois as diferenças entre judeus e gregos permaneciam como obstáculos para uma aceitação plena do projeto de Jesus. Portanto, o que importa é o que vai no interior e não se na vida se é grego ou judeu. E a expressão todo aquele que nele crer não será confundido nos lembra que o verbo crer em hebraico é derivação metafórica de apoiar. Portanto, crer é apoiar-se nele e assim caminhar com segurança. A sequência invocar, crer, ouvir, pregar e ser enviado pode ser lida no sentido contrário, e aí temos um esquema de evangelização. Ser enviado é próprio do apóstolo e sua missão é necessária para que as pessoas possam ouvir a verdade sobre Jesus e invocá-lo como mestre e Senhor. Acontece que, além dos gentios, havia judeus que não conheciam e nem ouviram falar de Jesus. Dependem de uma pregação autorizada, respaldada por uma missão oficial. E, por outro lado, nem todos aceitam o que ouvem, nem todos obedecem à boa nova. Uma referência clara à missão dos apóstolos está na citação de Isaías usada por Paulo: quão belos são os pés do que anunciam o bem. E, através dessa missão, a palavra chegou aos confins da terra, fazendo com que todos a tenham ouvido. Todos, portanto, ouviram a mensagem, mas nem todos a acolheram.
Hoje que celebramos Santo André apóstolo, temos um testemunho eloquente de quem ouviu e se colocou no seguimento de Jesus. Mateus 4, 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai o seguiram. Todos os evangelhos relatam o chamado de Jesus para a formação do grupo dos seus discípulos, com os quais ele passa a conviver mais de perto e a lhes confiar os mistérios da missão. Hoje temos, segundo Mateus, o chamado dos 4 primeiros. Aqui aparece Simão Pedro como o primeiro, coincidindo com a narrativa sinótica. Somente João que antecede o chamado de André, que é apresentado como discípulo de João Batista, que o cede para o seguimento de Jesus. Interessante que basta o Batista apontar Jesus como cordeiro, que seus discípulos o entendem e passam a seguir Jesus. Portanto, em João, primeiro vem André, que uma vez convencido sobre Jesus, sente a necessidade de comunicar sua descoberta. E Pedro, irmão de André, será o primeiro beneficiado a receber o comunicado da boca do irmão. O contexto da pesca em que Mateus coloca o chamado dos discípulos favorece a metáfora de Jesus, de pescadores de peixe a pescadores de homens, de gente, de pessoas concretas. O chamado é categórico, a resposta é imediata e incondicional. Somente no âmbito da fé entendemos esse arrebatamento. Daqui nasce a espiritualidade do seguimento de Jesus. Antigamente, muitos místicos se fortaleceram com a teologia da imitação de Cristo. Porém, se percebe que não se trata de imitação e sim de seguimento. Imitar dá uma sensação de algo estático. Seguir é mais dinâmico e criativo. No segmento, aprendemos a recriar as iniciativas de Jesus no contexto de hoje. Celebramos hoje Santo André, irmão de Pedro e apóstolo de Jesus, conhecido na tradição ortodoxa como Protokletos, que significa o primeiro a ser chamado. É um apóstolo cristão, irmão de São Pedro. O nome André significa coragem, hombridade. De acordo com Hipólito de Roma, ele pregou na Trácia, e sua presença em Bizâncio também é mencionada no apócrifo Atos de André, escrito no século II. Essa diocese se desenvolverá e acabará por se tornar o Patriarcado de Constantinopla. André é, por isso, considerado como seu fundador. André é mencionado nos evangelhos como estando presente em diversas ocasiões de importância, como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Um beijo no seu coração.